Glória a Deus que temos mais uma vez a oportunidade de estar juntos, amém? E que bom que você veio, influenciado pelo Espírito Santo, e nessa noite eu tenho certeza que mais uma vez, os corações receptivos, corações quebrantados, hão de ser tocados pelo Senhor. Tudo que Deus precisa é um coração quebrantado. Um coração quebrantado é irresistível diante de Deus. Uma pessoa com fé. E nessa noite não é diferente, porque o mesmo Deus, Ele é ontem, Ele é hoje e Ele é eternamente. Que o Senhor possa ministrar o seu coração hoje. Quero começar estimulando você a assistir. Eu tornei colocar a mensagem desta manhã, por alguma razão técnica travou, mas o áudio continuou. Mas eu gostaria muito que toda a igreja ouvisse a palavra dessa manhã, quando tratamos a respeito do arrebatamento da igreja, dos últimos dias, da igreja na terra. E é importante que você saiba o que está ali. Não é nada profundo escatologicamente falando, mas eu tenho certeza que todo mundo vai entender perfeitamente o que está lá. Amém, queridos? Eu coloquei ela no Facebook, também está lá no YouTube, eu mandei o link no WhatsApp da igreja. E para você que nos acompanha aqui pelo Facebook agora à noite, a palavra de hoje, eu gostaria muito que você, na medida que fosse ouvindo, fosse comentando, compartilhando, para que mais pessoas tenham acesso a essa palavra. Nesses tempos de pandemia, as pessoas estão se perdendo. Quando a gente fala tempo de pandemia, porque é um momento na história que nunca nenhum de nós viveu. Eu, pelo menos, não me lembro. Eu não faço parte desse tempo, a não ser que alguém aqui faça, Alguém aqui, de repente, já viveu isso, mas a gente sabe na história que teve coisas parecidas. Agora, eu quero que você entenda que existem coisas que têm valores eternos e tem coisas que têm valor passageiro. Tem coisa que tem preço e tem coisa que tem valor. Tem coisa que vale a pena de verdade você guardar, investir, não trocar por nada nessa terra, nada nesse mundo. E algumas dessas coisas eu gostaria de resumir hoje aqui em 5. E para isso eu gostaria que o meu irmão que fica no Data Show ficasse atento quanto aos textos bíblicos. Eu não vou pedir para você abrir sua Bíblia, para você não perder tempo, mas caso você queira anotar, fique à vontade. E eu peço que os irmãos do Facebook escrevam sempre ali a passagem bíblica que nós estamos falando. Se possível, é interessante você fazer aquele copia e cola do próprio texto bíblico dentro dos comentários. É mais interessante isso ainda. Se você tiver essa habilidade, por favor, faça isso. Eu quero começar falando para você das 5 coisas mais importantes da sua vida. Diga assim: 5 coisas mais importantes de toda a minha vida. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é Deus. Quantos concordam com isso? Diga amém. Deus, se Ele não for o mais importante de toda a sua história, de toda a sua vida, Ele não está na sua vida. A prioridade que você der para Deus, significa que dentro dessa prioridade você vai crer, você vai colocar em prática aquilo que você aprendeu. Para mostrar para você o que a Bíblia diz a respeito disso, eu te convido a ler comigo aqui Mateus capítulo 22, verso 36 ao 40, que diz: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Uma pergunta que foi feita a Jesus. Então Jesus responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Você já imaginou a importância desse texto? Você já refletiu, já meditou nesse texto? Você já se questionou a respeito da sua lealdade, da sua fidelidade, da sua integridade, do amor, da sua devoção a este Deus, o Criador de todas as coisas, que sendo tão imenso, tão poderoso, tão grande, sendo o Senhor de toda a terra, de toda a Via Láctea, de todas as galáxias conhecidas e desconhecidas, é este Deus que você serve? Você já parou para pensar nisso?
É importante que você o coloque em primeiro lugar na sua vida. Alguns anos atrás, alguém disse, eu nunca mais esqueci: se você coloca Deus em segundo lugar na sua vida, eu sinto em dizer, mas Ele não está em lugar nenhum da sua vida. Deus não fica em segundo lugar na vida de ninguém. Ele disse em Mateus 6:33 ou 36, não me lembro agora, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça. É em primeiro lugar isso, não é em segundo. Não é se der tempo, se for possível, se eu conseguir, eu vou tentar, pastor, eu vou tentar. A fé não é uma tentativa. Portanto, Deus é a coisa mais importante. Eu estou falando coisa porque eu não encontro outra palavra aqui, mas é o algo de mais importante que você tem na sua vida. Deus é a pessoa mais importante da sua vida. Ninguém, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, ninguém pode ser mais importante do que Deus. Por quê? Porque não se compara, não se compara. Foi Ele quem escolheu e amar cada um de nós, amém, queridos? A primeira coisa é Deus. A segunda coisa é família. Quantos concordam que a família é muito, muito importante? A família não é mais importante. A família é muito importante. Quando eu digo mais, não é mais ou menos. Se der, eu vou, tal. O problema é que nesses dias onde as pessoas estão invertendo os valores, a família tem passado a um segundo plano. O que tem acontecido é famílias sendo destruídas. E como que destrói uma família? Começa com um pai e uma mãe destruído. Começa com um casal incrédulo, começa com um casal desobediente, um casal desleal, começa com um casal que grita um com o outro. Dentro do lar é que é gerado os homens daqui para frente. Hoje eu coloquei na internet alguma coisa a respeito daquele seriado que o mundo inteiro conhece. E todo mundo conheceu a Dona Florinda e via como ela tratava aquele filho dela, o Kiko. Então, mães que são Dona Florinda, receba a carapuça se aqui tiver alguma delas, mães que são como a Dona Florinda, vão gerar homens como o Kiko. Um cara frouxo, um cara que chora com tudo, que reclama de tudo. Quem já viu o personagem Kiko sabe o que eu estou falando. Aquilo é um homem? Aquilo não é um homem, é um personagem, a gente sabe. Mas aquilo impactou gerações, pastor Zéias. Aquilo impactou muita gente. Tem adulto que vive assistindo aquilo lá. Agora, eu não estou desmerecendo eles, o seriado em si. Eu só quero dizer para você que homens como o Kiko não funcionam na atual situação que estamos vivendo. Eles são desencorajados a tudo. É importante você entender que na família onde acontece todas as coisas, a família é a faculdade da vida. É dentro da sua família que você aprende a ser um homem, é dentro da sua família que você aprende a ser marido, é dentro da sua família que você aprende a ser esposa, é dentro da sua casa que você aprende a ser filho, é dentro desse lugar que você aprende a amar e a honrar a Deus. Quem crê, diga amém, por favor. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, verso 31 e 32. Efésios capítulo 4, verso 31 e 32, diz: livrem-se. Livrem-se, não é Deus me livra disso, Deus tira isso de mim, Deus tira essa coisa da minha casa. Não é isso que está escrito aqui. Aqui está falando que a responsabilidade é de cada um de nós, que é família. E aqui diz assim: livrem-se de toda amargura, toda indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Por que eu peguei justamente esse texto? Porque esse fato aqui acontece dentro dos lares. É dentro de casa que isso aqui acontece. Não que não aconteça em outro lugar. Mas homens controlados pelo Espírito Santo entendem que isso aqui não pode acontecer. Mulheres controladas pelo Espírito Santo entendem que não é assim que funciona. Ah, pastor, eu tenho pavio curto. Trata de aumentar esse pavio. É andando no Espírito que você vai conseguir o que a Bíblia chama de temperamento controlado pelo Espírito. Chama domínio próprio. Quem recebe domínio próprio aí diga: eu recebo domínio próprio. Anda no Espírito. Não é fácil ter domínio próprio, mas é conquistável. É um processo na medida que você se submete ao Espírito Santo. Entenda bem que a família é o ambiente aonde o Senhor vai tratando você, vai trabalhando com você. Essa é a sua família. Algumas pessoas, de forma equivocada, elas dizem assim: pastor, mas eu quero me divorciar porque não foi essa a mulher que Deus me deu, não foi esse o homem que Deus me deu. Não, você que escolheu. Você que escolheu. Deus
ele escolheu a Eva para Adão e nunca mais ele escolheu ninguém para ninguém. Eu não vejo base bíblica para dizer que Deus escolheu fulano para Beltrano. É claro que a Bíblia deixa isso muito claro quando ela diz que não há comunhão luz com trevas, poderão andar dois juntos se não estiverem de comum acordo, não tem comunhão luz com trevas, e ela está dizendo já o que é que Deus pensa a esse respeito. Portanto, é válido você entender o que Deus está explicando sobre com quem você vai casar, com quem você se casou, entende isso? E deixando isso claro, eu parto aqui para mostrar para você os filhos. Filhos são importantes. Presta atenção o que a Bíblia diz a respeito disso em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 a 7. Essa ordem aqui, ela vale para o Antigo Testamento, vale para o Novo Testamento. Isso aqui é um princípio imutável. Isso aqui vale para nós hoje. E nós, enquanto avós, enquanto pais, não podemos falhar, pastora Marcela. Nós não podemos falhar. E o texto diz claramente que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração, aleluia. Agora olha a ordem aqui, Aldo: ensine-as com persistência a seus filhos. Por que tem a palavra persistência? Perseverança. Dedique tempo a ensinar seus filhos, especialmente aqueles que estão na idade de aprender, na idade da adolescência, na idade aonde você controla. Se o teu filho tem 25 anos ainda está dentro de casa, você controla ele, tem que te obedecer. Quer se bancar, vai pagar a própria conta, vai comprar as coisas para sobreviver, para não quiser honrar pai e mãe. Mas pode ter 40 anos, quem manda é o pai e a mãe. Está entendido sobre isso? É assim que eu penso. Se alguém discorda, perdão aí. Mas olha só, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, não tem como passar um dia sequer, minha irmã Riene, não tem como um dia sequer você ficar sem falar de Deus dentro da sua casa. Agora não é falar de Deus, ai meu Deus toda hora, ai meu Deus toda hora, usando o nome de Deus em vão. Não é disso que nós estamos falando. Mas a família, ela é o modo de Deus trabalhar na sua vida. A maneira como Deus começou tudo. A família. Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar. É nessa ordem. Você concorda? Pode dizer amém por isso? Se a minha família é importante, é claro que eu me dedico a ela. Agora preste atenção, irmãos. Deus não deixou faltar nada, Beatriz. Eu quero que as crianças percebam isso, que os pais percebam. Quando o Senhor fala em Efésios capítulo 6, verso 4, uma palavra aos pais. Pais, não irritem seus filhos. Os filhos gostaram dessa, né? Ai pastor, meu pai me irrita tanto, minha mãe me irrita tanto. Perceba se é irritação mesmo, ou ele está te corrigindo dos seus muitos erros, das suas muitas desobediências. Perceba se não é um pai corrigindo. Um pai corrigindo sempre vai ser chato. Uma mãe corrigindo sempre vai ser chato para alguém que não aceita correção. Mas isso é a manifestação do amor de Deus pela sua vida, que colocou um gestor na tua vida, colocou uma paternidade sobre você. Você pode dizer amém por isso? Em nome de Jesus? Então obedecer é fundamental. Então os filhos, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Hoje os pais não estão mais consultando a Deus. Tem tantos livros muito bons escritos, como educar filhos no caminho do Senhor. A maioria dos pais raramente lê um livro de como criar seus filhos. A incompatibilidade vai acontecer. Se tiver 2, 3, 4, você vai perceber que eles são todos diferentes. Meu pai teve 5, cada um tem uma personalidade, cada um tem uma característica, cada um tem um gosto. E todos os 5 filhos que meu pai tem, a gente é totalmente diferente em personalidade. São características distintas. E ele criou a gente. Hoje a gente não vê mais isso, mas eu acredito que tem pessoas aqui que já deve ter visto, e eu acredito que ainda exista isso, mas não com a quantidade de vezes que acontecia no passado. Mas quem se lembra aqui do tempo que você brincava de cultinho em casa? Né? Hoje eu vejo algumas crianças que pegam e colocam as bonecas e pregam para elas. Eu já ouvi dizer isso, já vi isso. Mas houve um tempo que a gente brincava de cultinho. Eu me lembro de brincando de culto em casa, brincando de ser pregador, brincando de falar igual o pastor na igreja. Então é importante você entender a respeito do que Deus pensa a respeito da sua família, do que Ele deixou escrito a respeito da sua família. Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar. E aí eu termino com esse texto a respeito da família, da importância da família.
Eu vejo pessoas fazendo tantas coisas por tantas pessoas fora da família. Fora da família. Alguém fazia coisas boas a meu favor, a favor da minha esposa, fazia coisas boas por nós. E um dia eu perguntei: você faz isso para a sua família? Você traz essas coisas boas que você traz na minha casa aqui? Panetone da Cacau Show, manteiga aviação, coisa top, do sim ou não? E eu perguntei: você faz isso pela sua família? Não, não faço. Falei: então nunca mais você traz nada aqui, até você começar a fazer pela sua família. Porque esse texto aqui é real. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Faça pela sua família. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé. E é pior que um descrente. Já pensou? Pior que um descrente. Um crente pior que um descrente é aquele que não cuida do seu cônjuge, não cuida dos seus filhos, não honra seus pais. Deu para entender aqui? Até aqui? Amém? Quantos estão aprendendo aí? Quantos estão aprendendo? Diga amém, eu estou aprendendo. Por que eu estou falando para você abrir a Bíblia? Por que eu estou pedindo para você acompanhar na Bíblia? Por que eu estou pedindo para você fazer isso? Para você entender que essa é a maneira de Deus trabalhar nas nossas vidas. A terceira coisa que você precisa cuidar, e cuidar de verdade, é a sua saúde. Tem gente que não cuida da saúde. Quando eu digo cuidar da saúde, não é cuidar quando ficou doente, é antes de ficar doente. Aí eu cuido quando eu estou doente. Não é assim. Você tem que cuidar para não ficar doente. E para não ficar doente, você precisa cuidar com o que você come. Você precisa cuidar para você fazer exercícios. Você precisa dar uma caminhada, dar uma pedalada, puxar uns ferros, fazer uns halteres. Alguma coisa você precisa fazer. Alguma coisa você precisa fazer, porque o seu corpo é uma máquina. O seu corpo físico é uma máquina. E dentro dessa questão da saúde, eu coloquei aqui as 3 partes da sua vida. A primeira delas é a saúde física, que é essa que eu estou dizendo aqui. O que você come, qual a quantidade que você come. Porque na medida que você descuida do seu corpo, você vai adquirir doenças. E não adianta pedir para orar depois, não adianta dizer que foi o diabo que fez, não adianta. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Diga: eu sei que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Você pode dizer mais uma vez? Eu sei que o meu corpo. Entendendo isso, aqui não está falando do seu espírito nem da sua alma. Aqui está falando dessa carcaça que a gente chama de corpo. Essa que você está olhando aqui, os irmãos. Cada um de nós é esse corpo físico aqui, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Aí apertou o parafuso, hein? Seu corpo não é seu. Ai, pastor, pois é. E que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Quantos recebem essa palavra? Eu recebo essa palavra. A gente tem que cuidar. Sim ou não, pastor Júnior? Tem que cuidar, porque senão a gente vai adoecer. É pressão alta, é pressão baixa, é remédio para dormir, é remédio para acordar, remédio para afinar o sangue, é problema de rim, é problema de pulmão, é problema de estômago. Os maiores problemas começam dentro do seu intestino. É dali que parte a maioria dos seus problemas, porque está relacionado com o que você come. E esse texto deixa isso muito claro. Quantos entendem que precisa cuidar da saúde física? Algumas pessoas entenderam. Deixa eu falar para vocês, isso é sério. Isso é muito sério. Você precisa cuidar da sua saúde emocional. Saúde emocional, Paulo. O que é saúde emocional? Tem a ver com a sua alma. Se você tem dificuldade de perdoar, se você tem dificuldade de liberar amor, de liberar afeto, de liberar palavras de gratidão, se você tem complexo de inferioridade, complexo de rejeição, provavelmente você está doente emocionalmente falando.
Provavelmente. As doenças emocionais estão tomando conta de crentes e de ímpios. A gente precisa tomar cuidado com isso. Elas nos atingem cheio, causa depressão, causa ansiedade. E se você ler comigo Provérbios 17, 22, você vai perceber que lá o Senhor falou sobre isso, porque isso atinge o seu físico. A doença emocional atinge o seu físico. Quando baixa a imunidade, é porque atingiu o seu psicológico em primeiro lugar. E o texto diz assim: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. O que é um espírito oprimido, irmãos? Aqui está falando da sua saúde emocional, da sua condição emocional. Nesse texto aqui é um pouco mais profundo, porque usa aqui a palavra espírito. O salmista falou sobre isso quando ele cometeu o pecado com Betseba. Ele fala sobre os ossos dele, que ele ficou assim, angustiado por conta do pecado que ele cometeu e que ele não confessou. Ele fala desse tipo de coisa aqui. O coração bem disposto é remédio eficiente. O coração alegre aformoseia o rosto. Quem já leu isso em Provérbios? Se eu não me engano, 15, 13. Eu preciso cuidar da minha saúde física, da minha saúde emocional. Sim ou não? Você está entendendo isso? Agora, a terceira área da minha vida que eu preciso cuidar é espiritual. A área espiritual é o lugar aonde Deus ministra você. Se Deus ministra teu espírito, Ele não trabalha na sua alma. Entenda a diferença. Deus não ministra na sua alma, Ele ministra no seu espírito. Eu acredito nisso, ensino isso. Por quê? Porque a alma está condicionada, está dependente do seu espírito. O seu espírito só se alimenta de Deus. João capítulo 6, verso 57, Jesus falando a respeito do pão, ele diz assim: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele está falando do seu espírito. Quando você tem um espírito no Senhor, obviamente a tua alma, ela pode até adoecer, mas ela é sarada, porque o espírito está firmado em Deus. Sua casa está na rocha. E Provérbios capítulo 4, verso 20 a 22 diz: meu filho. Quem gosta de ser chamado de filho? Como é bom. Meu filho, minha filha, escute o que eu digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Olha aí, nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Olha que palavra forte. Saúde para todo o seu ser. Sabe o que é saúde para todo o seu ser? Espírito, alma e corpo. Para o seu ser. É o que você é: espírito, alma e corpo. É saúde. Quem recebe saúde física, diga amém. Quem recebe saúde espiritual, diga amém. Saúde emocional. Agora, tem coisas que dependem de você. As três aqui dependem de você cuidar. Deus vai fazer a parte dele. Deus faz a parte dele. A gente só precisa fazer a nossa. Amém, Manuel? A gente só precisa fazer a nossa. Deus é importante? Família é importante? Saúde é importante? Quem sente dor sabe quão terrível é. Nessa questão emocional e espiritual, tem uma doença chamada fibromialgia, é isso? Fibromialgia. Você sabia que a fibromialgia tem a ver com o psicológico? Sabia? Ah, é uma dor, eu não sei, eu vivo sentindo dor, eu vou no médico, eu não tenho nada, porque o médico não sabe. O médico, essas dores aí não aparecem em raio-x. É aqui, ó. É um trauma. Deu para entender a importância de você cuidar do seu emocional? Deu para entender a importância de você cuidar do seu espiritual? Deu a importância de você entender, de cuidar do seu físico? Nessa parte eu quero citar um testemunho muito breve. O pastor Osés mandou algum tempo atrás para mim, o pastor Paulo Camuto e o pastor Luciano Subirá, onde Luciano Subirá, um pastor que creio que a maioria aqui conhece, ele estava com sobrepeso, bastante sobrepeso, diga-se de passagem, e é usado por Deus em vários lugares do mundo.
E o Paulo Canuto conta a experiência dele, que ele adoeceu de forma muito forte e que Deus queria continuar usando ele, mas não podia usar porque ele não cuidava da saúde, né, pastor Zé? E ele conta que Deus tinha muito o que fazer com a vida dele ainda, mas não dava para continuar, porque afinal de contas ele não cuidava do corpo. E aí Paulo se compromete, já é um senhor de idade, ele se compromete e Deus devolve a vida a ele, e ele continua, e ele explica isso para Luciano Subirá, que começou a cuidar então do seu sobrepeso. É isso que o testemunho de forma muito resumida diz. Então, irmãos, Deus tem uma obra na minha vida, eu não vou morrer não. Vai sim. Vai morrer de derrame, vai morrer de ataque cardíaco, vai morrer de veia entupida, vai morrer de AVC, vai morrer de... Ai pastor, o senhor fica falando isso. Não, eu estou te alertando, eu não estou falando para você vai morrer disso. Eu estou te alertando, eu estou me alertando. Eu estou me alertando. Quem me entende o que eu estou explicando, irmãos? Porque a gente precisa cuidar. Deus tem um plano na minha vida, eu quero ser arrebatado, eu não quero morrer. Agora, se eu não cuidar da minha saúde, pastor Zé, se nós não cuidarmos da nossa saúde, como Deus vai continuar o plano dele na nossa vida? Rogério Piladelli, como? Não tem como. Tem, Raniel? Não tem, irmãos. Não atrapalhe os planos de Deus, não frustre os planos de Deus para a sua vida. Cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde emocional, cuide da sua saúde espiritual, em nome de Jesus. Põe a mão na cabeça e diga: eu recebo essa palavra. Você que está no Facebook me acompanhando, receba essa palavra em nome de Jesus. Deus é muito, muito, muito importante. Ele é o tudo. Ele é o alfa, ele é o ômega. A sua família é o lugar que Deus trabalha na sua vida. E se você não tem saúde física, emocional e espiritual, você vai ser um problema para a sua família. Você vai causar dor para a sua família. Você vai causar situações difíceis na sua casa. Provavelmente você não vai conseguir criar filhos. Provavelmente você não vai conseguir envelhecer com o seu cônjuge. Tudo porque foi relapso com a sua saúde. Ai pastor, difícil essa palavra. Está na Bíblia. Está na Bíblia. A quarta coisa que eu devo cuidar, que eu devo amar, melhor dizendo, que eu devo zelar, que eu devo proteger, que eu devo me importar, está quando eu digo Deus, família, saúde, e aqui a igreja, eu não estou dizendo exatamente que é assim, descendo, mas eu estou dizendo que elas estão praticamente quase uma do ladinho da outra, em vez de ser de cima para baixo, em graus de importância, em níveis de importância. Mas a igreja, você precisa amar a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, assim como a sua família, é um lugar que provavelmente vai te ferir. Quem já foi ferido em família aqui, faz assim. Em família, levanta a mão, por favor. A maioria. Quem já foi ferido da igreja? Deu para entender a comparação? Agora, você não pode sair da sua família, porque você foi ferido. E você também não pode sair da igreja, porque você foi ferido. Não pode. Não pode. Quando Noé estava velejando com a sua arca cheia de bichos, imagina todo tipo de bicho ali, e os bichos defecando, urinando. Já parou para pensar quanto fedor tinha nessa arca? Você já parou para imaginar isso? Todo dia tinha que limpar a arca. Todo dia tinha que limpar a arca. A família, eram 8. Tinha que todo mundo cumprir sua missão. Vamos limpar a arca, vamos tirar cocô, vamos tirar xixi, vamos botar comida. Deu trabalho. A igreja e a família é o lugar onde Deus trata conosco, é o lugar onde Ele nos treina, é o lugar onde Ele nos revela, é o lugar onde Ele nos impulsiona, é o lugar onde é a plataforma de envio de Deus para o mundo que precisa conhecer Jesus, só vai conhecê-lo através da igreja, do homem à mulher que, cheio do Espírito Santo, se entregou a esse Senhor, e Ele vai dizer para você, da sua missão. Ele já disse, Mateus ele disse, lá em Marcos ele disse, ide e fazei discípulos. Então eu preciso amar a igreja. Nesses dias, o que aconteceu? Quem estava firme permanece. Ainda continua sobre a igreja? Você acha que isso é por acaso? Você acha que o vírus é crente, né? A minha esposa disse que o vírus é crente, ele vem para a igreja. Por isso que os crentes não podem se reunir.
A cidade que espalhou o vírus para o mundo fez uma festa esses dias agora, onde uma festança, quem viu? Lá na China, uma festança, está tudo normal. Mas a igreja é um problema. A gente precisa se sentar separado, todo mundo de máscara. Esse treinamento é para fazer com que as pessoas que são a igreja não sintam falta da igreja. É para fazer com que as pessoas não tenham necessidade de igreja. Eles estão tirando devagarinho a igreja e inserindo outras coisas. Estão tentando acomodar a igreja. Ser igreja não é vir ao culto no domingo e mais nada. Ser igreja funciona 24 horas, 7 dias por semana. Ser igreja é diferente de ir à igreja. E lá no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 25, há uma recomendação importante, e que cabe muito bem nesses dias, onde as pessoas, com essa ideia de que eu estou com medo do vírus. Deixa eu falar algo para você. Isso me soa hipocrisia. Porque se precisa ir ao banco, você vai. Se precisar fazer uma viagem de avião, você vai sentar ao lado de alguém que você nunca viu na vida. Com máscara ou sem máscara, e não vai ser essa distância aí não, vai ser coladinho, do ladinho. Minha nora viajou, ela mostrou para mim, o pastor Jonatas viajou, mandou a foto para mim, um do ladinho do outro, pastor Júnior, um do ladinho do outro. O mundo não está fazendo isso não, mas a igreja está sendo obrigada a isso, está sendo submetida a isso. É um tipo de perseguição para a igreja. Deixa eu falar algo para você. A igreja perseguida no mundo aí afora, ela não está paralisada, mas você não pode aceitar a paralisação sua, do seu cristianismo. Você precisa continuar firme. Não se trata só de vir aqui 1, 2, 3 vezes por semana, ou mais ou menos. Não se trata dos grupos familiares. Essa semana eu li que uma igreja encontrou uma maneira de voltar. Eles ainda estão proibidos, 50, 100 pessoas que pode, mas eles têm 12 mil pessoas na igreja. Como reunir 12 mil pessoas? 2.000 e poucos grupos. Todo mundo foi para as casas. Famílias com 5, com 7, com 10 pessoas, de forma espalhada. A casa é maior, vamos colocar mais gente. É menor, coloca 4. Mas eles não deixaram de congregar. A igreja inteira está se reunindo. E eu quero até dizer para você, no começo de setembro nós vamos voltar em nome de Jesus aos grupos familiares. E só a igreja vai voltar a se reunir. Quem não é, continua guardado em casa, continua na Netflix, continua no YouTube, continua de boa, fica tranquilo, viva o seu cristianismo da maneira que você acha que deve viver. Mas eu preciso te alertar, não está certo, não é dessa maneira. A gente precisa estudar a palavra mais ainda, a gente precisa orar mais ainda uns pelos outros, a gente precisa ajudar o nosso irmão que está para trás. Essa semana eu vi um vídeo de alguém que estava fazendo uma maratona, e a pessoa, Riane, pensou que chegou ao fim da da corrida, ela pensou que chegou ao fim. Aí alguém que estava vindo atrás já impulsionou ele, vamos, que não chegou no fim ainda. Não chegou no fim ainda, você precisa ser esse tipo de gente. Não chegou no fim ainda, precisamos continuar. Em Hebreus capítulo 10, verso 25 diz, não deixemos de reunir-nos como igreja. Não deixemos de nos reunir como igreja. Isso está falando aqui e em casa. Porque naquele tempo da igreja de Atos, eles se reuniam em casa e no templo e em casa. Quem já leu isso, diga amém. Nós não podemos parar. Nós não podemos parar. Alguém disse para mim que parou porque eu não tenho vida social. Fica com a sua vida social. Fica. E você sabe quando você vai parar. Aliás, não sabe, porque se soubesse não estava fazendo isso. Se soubesse, não estava fazendo. A ignorância é o pior dessas pessoas. É pensar que é quando não é, pensar que tem quando não tem. Esse texto de Hebreus 10, 25 diz, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima aquele dia. Mais do que nunca, como eu disse hoje pela manhã, estamos próximo daquele dia. Estamos vivendo o princípio de dores. Princípio de dores. Romanos capítulo 12, verso 4 ao 5. Olha o que diz, acompanhe no telão. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Você está falando da igreja? Isso aqui é a igreja. A igreja, você pode dizer amém por essa palavra? Isso aqui é a igreja, isso aqui está falando de você. Se você ler 1 Pedro 2, verso 9 e 10, vocês, porém,
são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Eu gosto dessa palavra, povo exclusivo de Deus, para anunciar. Veja bem que não é à toa. Deus não te salvou para você ficar em casa, Deus não te salvou para você frequentar o culto uma vez por semana. Ele está dizendo aqui, ó, que você é povo exclusivo de Deus com um propósito. Qual o propósito, pastor? Está aqui, ó, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Oh glória! Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Bate no peito e diga: eu sou povo de Deus. Você que está aí, diga, escreva aí: eu sou povo de Deus, eu sou povo de Deus, agora eu sou povo de Deus. E antes não havia recebido misericórdia, mas agora, Paulo, nós recebemos misericórdia. É essa misericórdia que permite que eu e você acordemos todos os dias pela manhã. Aleluia! É motivo para a gente continuar, para a gente avançar em nome de Jesus. Aleluia! Eu continuo dizendo para você sobre a igreja em Colossenses capítulo 1, verso 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições em Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Na igreja tem sofrimento. Pastor, eu não gosto de sofrer. A igreja vai sofrer. Na igreja tem sofrimento. Está preparado para sofrer? Hoje pela manhã, por isso que eu quero que você assista a mensagem. Eu pedi perdão, porque nós pastores precisamos ensinar que a igreja vai sofrer. Ai, vai melhorar, pastor, tudo isso vai passar. Não vai não. Você precisa estar firme, porque se melhorar, beleza. Se não melhorar, beleza, eu vou continuar firme, porque o meu destino é o céu. É disso que eu estou dizendo. O meu destino é o céu. Primeira vez que a minha sogra foi viajar de avião, eu explicando para ela como que é o avião. Falei: minha sogra, o avião vai começar devagarzinho, depois ele vai dar uma acelerada, vai dar um frio na sua barriga, e daí ele vai começar a subir, ele sobe do chão, a senhora percebe. Então fica calma, que faz parte do processo. E quando ele estiver subindo, a senhora pode dar uma olhadinha do lado, se a senhora quiser, seria legal. Se a senhora tiver coragem, ele vai dar uma viradinha assim. Não está caindo não, fica tranquilo, ele faz virando, mas faz parte. Chegar em um momento, vai acontecer, sabe o que, dona Carmen? O avião vai começar a tremer. A senhora só fica firme, ora em línguas e continua ali. Ele vai tremer muito, dona Carmen, mas fica tranquilo, o avião não vai cair, tá? Aí quando desceu o avião, eu expliquei o processo de pouso e tal. Aí desceu, ela falou: não aconteceu nada daquilo que você falou. É que ela esperou que acontecesse, mas não aconteceu. Se ficar melhor, vamos continuar crente? Vamos continuar crente? Vai dar uma melhorada? Vai. Só que a Bíblia te prepara para o dia mal também. Eu preparei ela para um voo mal. O voo da Fernanda quase caiu dessa vez agora. De tanto que tremeu, né amor? Ela explicando para a gente. Deu um apavoramento. Todo mundo se apavorou dentro do avião. Pensa no avião que tremeu. O Raniel estivesse lá dentro, tinha dado um negócio nele. Porque realmente é assustador, irmão, quando o avião começa a tremer. Especialmente o avião pequeno. Meu Deus do céu, né? Então eu quero mostrar para você, querido, que tem sofrimento. Prepare-se para o sofrimento. Se ele não vir, mas você estava preparado. Estava preparado. Eu acredito que o nível de sofrimento que virá sobre o mundo de impiedade é o nível de sofrimento para a igreja é permanecer fiel, mesmo quando todas as vozes, quando todos os poderes se voltam contra a igreja. Se você ler comigo Mateus capítulo 28, verso 18, está escrito assim: então Jesus aproximou-se dele e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer. É o que eu vivo me esgoelando aqui, os pastores que aqui pregam, todos que pregam nessa igreja, que pregam nas lives, te ensina sobre isso, ensinando-os a obedecer a tudo. Não é o que você quer. Na igreja você não faz o que quer não. Na igreja você não faz o que quer não. A igreja de Jesus você faz o que precisa fazer, quando precisa fazer, do jeito que precisa fazer, na hora que precisa fazer, com quem precisa fazer, sem murmurar, sem reclamar. Eu não gostei desse negócio não. Problema seu. Eu não gostei não. Vou mudar de igreja. Mude.
Você precisa entender que na igreja não é do nosso jeito. Eu não faço as coisas do meu jeito, então se eu pudesse eu mandaria só pessoas ir para os hospitais. Eu não gosto de ir para o hospital. Por outro lado, eu gosto de fazer culto fúnebre. Eu amo ir para culto fúnebre. Você gosta de ver morto, pastor? Não, é a oportunidade que eu tenho para pregar. Está todo mundo apavoradinho com a morte. É um terreno fértil para pegar a palavra de Deus. Está todo mundo quebrantado. No hospital, num lugar de dor, todo mundo cheio de esperança. Mas se eu pudesse, eu não iria. Mas todas as vezes que eu fui motivado, desafiado a ir para um hospital, eu nunca me neguei. Muito pelo contrário, eu aproveito a prerrogativa que eu tenho de ser pastor e ter a abertura de entrar em UTIs, e assim eu vou. Na igreja a gente não faz tudo o que quer. Essa semana nós fechamos um jejum ontem. Eu gosto de jejuar? Não, não gosto também não. Não gosto não. Mas é preciso. Um homem maduro, uma mulher madura na igreja faz o que precisa ser feito. Um exemplo aqui na vida cotidiana das mulheres e dos homens aqui, porque eu acredito que tem mulheres e homens que fazem isso. Quem aqui ama passar roupa? Quem aqui ama passar roupa? Levanta as duas mãos. Ninguém. Vou fazer outra pergunta. Quantos aqui passam roupa porque precisa passar? Levanta a mão. Ei, você passa porque precisa passar. Ninguém gosta, mas precisa. É na vida cotidiana. Vida cotidiana. Precisa. Você tem que fazer. Quem está me entendendo, diga amém. E ele termina dizendo: e eu estarei ensinando-os a obedecer a tudo que os ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia, glória a Deus. E eu termino com o quinto item mais importante, ou tão importante quanto cada um dos que eu falei. Claro que em níveis de hierarquia, isso aqui está por último. Só que se isso aqui estiver ruim, a maioria de vocês fica bagunçado. A gente fica bagunçado. Finança. Casamento acaba porque finança está desregulada, estragada. Você já ouviu o casamento acabar por causa disso? Pais e filhos brigam por causa de finanças. Patrão e funcionário por causa de finanças. O patrão que percebe que o funcionário está está roubando hora, né? Está trabalhando errado, não corresponde, mas quer receber, vai na justiça, né? Eu amei a maneira como o contrato de trabalho agora é feito, né? Mudou o negócio aí, mudou bastante, mudou para melhor, não tem mais como se folgar não. E agora tem um projeto novo aí, onde parece que funcionário público vai ter que trabalhar de verdade, né? Não vai mais fazer corpo mole não vai mais poder ficar dando atestadinho não, porque tem um monte que faz isso, né? Não estou dizendo que façam, quem faz, eu estou dizendo que tem gente que faz. Mas a finança está aqui como um dos itens importantes, porque eu já percebo nos atendimentos que eu tenho de gabinete, que a finança toda vez está envolvida. Normalmente está envolvida em briga de casal. A finança. Parece que a infidelidade é o maior problema dos casais. Não. O problema dos casais é a comunicação, o sexo e a finança. E eu coloquei a finança aqui, porque a Bíblia diz em 1 Timóteo 6, do 9 ao 10. 1 Timóteo 6, 9 ao 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação. Ou seja, aquelas pessoas que trabalham, nunca tem tempo para Deus. Os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas, e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Olha só, gente, desejos descontrolados e nocivos, fazem qualquer coisa, aceitam qualquer tipo de trabalho, trocam Deus pelo trabalho, trocam a vida com Deus pelo trabalho. Se de repente, eu não posso ir no culto naquele horário, mas você vai fazer o teu culto, nem que seja sozinho. Aí eu acredito nesse crente, mas a maioria enfraquece quando entra num trabalho que o impede de vir à igreja naquele horário. E pelo menos eu não conheço alguém que tenha tido sucesso quando deixou de vir para a igreja, como alguém disse para mim essa semana: pastor, depois que a igreja fechou, a minha fé desregulou tudinho. Na verdade, as pessoas acostumaram a ir para a igreja. A gente precisa aprender a ser a igreja. E ele diz aqui algo muito forte, e eu deixei isso aqui para mostrar para você de forma em negrito, para destacar para você, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro, perceba que não é o dinheiro que é o problema. Nunca mais você vai dizer assim: o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro não, é o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Não sou eu quem estou dizendo.
Não sou eu quem estou dizendo. Desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Se atormentaram com muitos sofrimentos. Perceba? Provérbios 13, verso 11. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá. Dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Eu sempre estou estimulando, eu sempre pergunto para alguém que conversa comigo, eventualmente as pessoas trocam nesse assunto e eu falo assim: você consegue guardar R$50 por mês? Eu não. Você consegue guardar R$10 por mês? Eu não. Mas devia. É que o senhor não sabe da minha vida, pastor. Eu também pensava assim. De tanto meu pastor falar comigo sobre isso, eu comecei a guardar. Começa a guardar. Cinquentão. O que é cinquentão? Aquele cachorro quente? Aquela pizza? A Coca-Cola da semana? Coca-Cola do mês? Eu não sei. Não, esse cinquentão vai para o cofrinho da família. No final do ano você vai ter R$600. R$600 no final do ano. Uau! É um bom dinheiro, Paulo? Meu irmão. Por que guardou os R$50? Guardei só 10, pastor. Vai ter 120 extra. A disciplina de guardar atrai sobre você a bênção de Deus. Não importa a quantidade, o que importa é a disciplina de guardar. É por isso que está dizendo aqui que o pouco, ajunta aos poucos, terá cada vez mais. Eu estou quase terminando, eu quero terminar com 2 textos para você. Lucas 16, verso 13 até o 15. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, eu vou explicar quem é fariseu. Os fariseus que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. E lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável, Esther, é detestável diante aos olhos de Deus. O que você valoriza na terra é detestável para Deus. Por isso que aqueles homens que lançaram um monte de dinheiro na gasofilácio não foram importantes para Deus, mas a mulher sim, porque não é o valor. Deus estava dizendo que ele tinha o coração da mulher, mas não tinha o coração daqueles homens. Eu tenho profetizado que Deus vai enriquecer pessoas generosas, porque a igreja do Senhor na terra precisa de provedores e não de pedintes. A igreja na terra precisa de provedores. Quem quer ser provedor, bate a mão no peito e diga: em nome de Jesus, eu recebo essa palavra. Você é um provedor e é de acordo com aquilo que você tem. Cuidado, não seja seduzido. Jó capítulo 36, verso 18 e 19. Cuidado, que ninguém os seduza com riquezas. Não se deixem desviar por suborno, por maior que este seja. Acaso a sua riqueza, ou mesmo todos os seus grandes esforços, dariam a você apoio e alívio da aflição? Não daria. Por que o dinheiro está aqui? Por que a finança está aqui? Porque você precisa viver e ter contentamento. Cada mês ser fiel no pouco. No outro ano Deus te coloca no muito, porque você foi fiel no pouco, e você vai evoluindo, porque você se torna um bom administrador quando você segue os princípios da palavra de Deus. Deus quer que você administre com sabedoria. É pouco? É mais fácil de administrar? É muito? Como é que vai administrar muito? As pessoas que administram o dinheiro sem a direção do Espírito Santo, elas ficam preocupadas. Cuidado que as finanças não te roubem de Deus. E como que acontece? Normalmente, quando a finança roubou alguém de Deus, ele não consegue ser dizimista. Ele não consegue. Ele não consegue fazer uma oferta, ele não consegue pagar um prato de uma marmitex para alguém. Ele não consegue. Quando ele consegue pagar um prato de marmitex, ele desconta do dízimo. Ele desconta do dízimo, né? Quer administrar. Não é assim que funciona. Em nome de Jesus, eu preciso valorizar Deus. Vamos lá comigo? Deus, família, saúde
igreja e finança. Vocês concordam que eu preciso prestar muita atenção nesses 5 itens? Preciso prestar atenção? Então fique em pé, em nome de Jesus, eu quero orar com você. Eu não sei como e quando você vai aplicar essa palavra na sua vida. Talvez essa não é a palavra que você gostaria de ouvir na noite de domingo, mas eu estou com essa palavra há mais de uma semana preparada. Há mais de uma semana. É importante que você entenda que o Senhor está preparando a igreja do arrebatamento nesses dias. Eu gosto de usar a palavra forjar, que não tem nada a ver com forçar. O forjamento. O Senhor está trabalhando com você. Você aceita ser trabalhado por Deus? Você aceita ser trabalhado, lapidado pelo Espírito Santo? Então se coloque nas mãos dele. Se coloque. Coloque a sua vida. Qual é a área da sua vida que você está mais tendo problema? Na área com Deus você precisa de fidelidade e lealdade. Na área da família você precisa de fidelidade e lealdade. Na área da saúde você precisa ser fiel, cuidando do seu corpo, você precisa ser leal. Na área da igreja, fidelidade e lealdade. Na área das finanças, fidelidade e lealdade. Você percebeu que a fidelidade e a lealdade te acompanha em todos esses itens? Perceberam isso? Então, em nome de Jesus, eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento e a fazer uma breve reflexão. Em que parte da sua vida você precisa que Deus continue trabalhando? Diga para Ele, se exponha a Ele nesse momento. Ninguém vai ouvir, mas se exponha ao Senhor nesse momento. Pai, nessa noite, pela sua graça e misericórdia, alguns textos da sua palavra foram entregues à igreja. Nos ensina, Senhor, com cada um dos itens aqui que foram relatados, que cada um possa aplicar no seu dia a dia. Senhor, essa não é uma mensagem que pode causar uma emoção, mas ela pode causar uma correção, um ajuste, um confronto cheio de amor, a fim de que filhos e filhas não sofram por causa das coisas do mundo, não sofram por conta de ataques do maligno, não sofram por conta de consequências das decisões erradas que possam ter tomado, mas que possam estar buscando o aperfeiçoamento dia a dia, como discípulo do Senhor. Olha para cada homem e mulher aqui agora, meninos e meninas. O Senhor conhece cada um deles e sabe da necessidade de cada um deles. Vem nesse momento, Senhor, ouvir a voz de cada um dos teus filhos, de cada uma das tuas filhas, que na sinceridade dos seus corações falam contigo nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Pai, e abençoamos a vida do seu povo, para a honra e para a glória do seu nome. Quem crê, diga amém. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Se prepare, se assente um pouquinho. Eu quero concluir dizendo, com essa oração nós encerramos essa transmissão. Que Deus abençoe você. Se você entendeu que essa palavra é de Deus para o teu coração, para alguém da sua família, compartilhe ela com alguém, comente aí. Que Deus te abençoe e fica na paz.